Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar a trazer esse giro de notícias, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o Flamengo, para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Primeiro, nós não poderíamos começar demonstrando a nossa alegria total pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil ontem à tarde, tarde e noite ali na Arena da MRV, com mais uma vitória. Fizemos barba, cabelo e bigode. Ganhamos no Maracanã, ganhamos na Arena MRV. Ganhamos lá, ganhamos cá. Então, mais do que justo, muito merecido, não tem motivo para chororô e com certeza somos os legítimos pentacampeões da Copa do Brasil. Sobre a partida em si, uma breve análise, uma análise fria e objetiva, nós dizemos que o Flamengo soube controlar muito bem o jogo do Atlético Mineiro. Em nenhum momento, poucas vezes o Flamengo sofreu perigo de gol, né? Era muito chuveirinho na área e aí nossos dois zagueiros, os dois zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, depois com o terceiro, Fabrício Bruno, souberam se postar muito bem ali na zaga do Flamengo e não deram muita chance ao ataque do Atlético Mineiro. Né? O Flamengo não sofreu, apenas ali na antijogada que saiu o gol do Flamengo, que teve uma situação mais complicada, que quase o Atlético faz o gol. Mas no mais, o Flamengo dominou, o Flamengo foi mais letal, continuou perdendo muitos gols. Infelizmente, nós temos essa deficiência, né? Na finalização, nós temos perdido muito gol. Chegamos várias vezes na cara do gol do goleiro Everson, que para mim, individualmente, foi o melhor jogador da partida, né? E conseguiu evitar que o Atlético Mineiro sofresse uma goleada histórica dentro da sua arena, fazendo com que o Flamengo fosse o primeiro campeão lá na Arena Galo Cego. Foi o primeiro título vencido por alguém dentro do galinheiro do Atlético Mineiro. Não resta dúvida que tinha que ser o Flamengo. Acaba com esse chororô, Atlético. Vamos jogar o jogo é jogado. E para com uma rivalidade que não existe, porque a rivalidade é unilateral, é só da parte do Atlético. Aqui, entre nós rubro-negros, ganhamos de um time normal, de um adversário normal, e não de um rival. O que é que a gente pode falar mais do jogo? De mais uma vez o Flamengo ter sido prejudicado pela arbitragem. Seu Rafael Claus e dona Daiane Muniz se omitiram em não cumprir a regra naquele lance do Lianco sobre o Arrascaeta. Infelizmente, todos os comentaristas de arbitragem de ontem para cá estão dando que o lance era sim para expulsão e o Rafael Claus amarelou, se tornando um juiz caseiro. A dona Daiane Muniz, a gente já sabe que é a favor do Flamengo, ela não chama o árbitro para o VAR. Se fosse contra, pode ter certeza que teriam chamado. O que é que o Flamengo ganha com a conquista do título da Copa do Brasil? Bom, o Flamengo ganha a vaga direta na fase de grupo da Libertadores 2025, já está matematicamente e confirmadamente classificado. O Flamengo também coloca no bolso uma premiação de 73,5 milhões, que com o que o Flamengo já ganhou nas outras fases chega a 93 milhões, foi o valor que o Flamengo ganhou da Copa do Brasil, e o Flamengo também ganha a classificação para disputar a final da Supercopa do Brasil em 2025 contra o vencedor do Campeonato Brasileiro, que ainda nós não sabemos quem são. Lamentável, mais uma vez, a postura da torcida do Atlético, que se mostrou mais uma vez violenta, em conivência com a polícia de Minas Gerais, um total despreparo da diretoria do Atlético em dar segurança à torcida do Flamengo. Fomos muito maltratados mais uma vez na Arena Galo Cego e, para confirmar tudo isso que eu estou falando, culminou quando eles perderam o título, apelaram dentro da arena, não é? Com invasão, com tentativa de invasão, com arremesso de 4 bombas, com laser na cara do goleiro Rossi toda hora,
As bombas atingiram um fotógrafo que teve que passar por uma cirurgia. Isso é lamentável e merece uma punição exemplar da CBF, assim como também do STJD. Né? Só não houve invasão porque a polícia se prontificou ali rapidamente. Mas lamentável, né, a postura soberba desse time do Atlético e dessa diretoria, que inflamaram o jogo e não tem um mínimo de condição de operacionalizar uma partida desse tamanho. Ficou provada. Cabe sim uma punição exemplar ao seu Atlético Mineiro, que colocou em risco a vida de muitas pessoas que estavam ali na arena, inclusive dos jogadores que são as estrelas do espetáculo. Foi o terceiro título do treinador Felipe Luiz no ano de 2024 por 3 categorias diferentes. Ele já tinha sido campeão da Copa Rio pelo Sub-17, campeão intercontinental de clubes pelo Flamengo Sub-20 em agosto do ano passado e agora conquistou a Copa do Brasil pelo time profissional do Flamengo. É uma carreira meteórica, uma carreira nova, mas que já se vislumbra cheia de conquistas e cheia de títulos, como foi a carreira todinha do Felipe Luiz. Voltamos a relembrar, foi o primeiro título de um time na Arena Galo Cego. Então, o Flamengo estreou a conquista de um título lá no galinheiro do Atlético Mineiro. O que a gente precisa, e por ironia do destino, na quarta-feira nós vamos enfrentar o Atlético novamente do Maracanã. Logicamente, sem os jogadores convocados para a data FIFA, sem Gerson, sem Ortiz, sem Pulgar e sem Gonzalo Plata, contra o Atlético, mas precisamos fazer uma festa grande. A torcida do Flamengo, principalmente a Carioca, precisa lotar o Maracanã para a gente fazer uma festa. E nós precisamos vencer essa partida para continuarmos ali coladinho no Fortaleza. O Flamengo não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai lutar até o fim, até por conta de que cada posição que se ganha, a premiação aumenta. Né? E outra coisa, pessoal, patético demais essa diretoria do Atlético. Depois da partida, depois do chocolate que tomou, escapou de levar uma goleada, tem que dar um aumento para o goleiro Everson, né, por não ter sofrido uma goleada tremenda. Eles emitiram uma nota oficial que na nota dizia que eles amassaram o Flamengo e foram punidos com um gol no final da partida. É brincadeira essa diretoria do Atlético em termos de nota oficial, né, pessoal? Outras notícias tiveram 2 notícias relacionadas a 2 jogadores do Flamengo, Arrascaeta e Gabigol. Arrascaeta confirmou que nessa próxima semana vai se submeter a uma artroscopia para sanar uma lesão que tem no menisco, né? Ele diz que vai ser agora, não tem jeito, até porque as dores aumentaram muito e a gente viu a dificuldade que teve o Arrascaeta de se manter em campo ontem contra o Atlético. Mais uma vez, exaltar aqui a competência e a categoria de Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Mexidas pontuais, na hora que o Atlético botou ali 2 centroavantes enfiados, ele tirou um meia e botou o Fabrício Bruno para fazer o terceiro zagueiro. Então, a gente só tem a agradecer o belo trabalho de Felipe Luiz. A outra notícia de jogador, uma notícia relacionada a Gabigol, que anunciou a saída. Mas sobre Gabigol, eu vou deixar para o final, porque a gente precisa falar algumas coisas referentes ao Gabriel, que mais uma vez se sobrepõe ao Flamengo, como vinha acontecendo de costume. Né? Vamos, como eu falei anteriormente, o Flamengo vai sim buscar a melhor colocação do brasileiro. Já houve uma reunião, jogadores e técnicos foram comunicados que não há férias, que o Flamengo vai jogar para ganhar todos os últimos jogos que tem pelo Campeonato Brasileiro. E para o Campeonato Brasileiro, nós ganhamos aí o reforço do Luiz Araújo, que ontem não entrou, muito normal. A gente sempre avisou nas nossas lives que o Luiz Araújo só entraria se o jogo tivesse controlado, se o placar tivesse a nosso favor e que não tivesse muita disputa com rivalidade na partida. Como não aconteceu isso, nós fizemos o gol só no finalzinho. Luiz Araújo foi importante porque a sua presença no banco já nos anima a ter um time cada vez mais forte. Né? Lembrando que o Flamengo, ao se classificar para a Supercopa do Brasil em 2025, já tem local definido essa decisão da Supercopa. Será lá em Belém, na capital do estado do Pará, mas precisamente no estádio Mangueirão. Então a torcida do norte do país, principalmente a torcida de Belém,
vai estar presente lá. O estádio que cabe 53 mil pessoas vai caber muito rubro-negro, com certeza. Saindo um pouco do futebol, só atualizando as notícias do Flamengo, hoje tem NBB 2024-25, o Flamengo, depois de perder para o São Paulo, jogando lá na capital paulista, enfrenta o União Corinthians, às 20 horas, no Tijuca Tênis Clube, com transmissão da Flá TV. Se o basquete joga hoje no Tijuca, amanhã é a estreia do Sesc Flamengo, vôlei feminino do Mengão, jogando no Maracanãzinho, contra o Minas, né? Contra o Minas, às 21 horas e 30 minutos, com transmissão do Sport TV, o Flamengo, que é o terceiro colocado na Superliga Feminina de Vôlei. A CBF, através do seu presidente Adinaldo Rodrigues, presente lá na final da Copa do Brasil, na Arena Galo Cego ontem à tarde, confirmou que o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 29 de março, portanto, um mês do normal, quando começa em abril, e vai até o dia 21 de dezembro, com paralisação do Campeonato Brasileiro durante as disputas do Mundial Interclubes. A campanha do Flamengo na Copa do Brasil foram 8 jogos com 6 vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo ganhou 2 do Amazonas, ganhou uma do Palmeiras e perdeu uma, e ganhou 2 do Bahia, empatou uma com o Corinthians e ganhou outra, e venceu as 2 finais contra o Atlético Mineiro, marcou 7 gols e tomou apenas 2, a maior campanha de uma defesa na história da Copa do Brasil, né? A melhor campanha de um sistema defensivo na Copa do Brasil. Olha o que é o destino, né? Olha o que é o destino. O Gonzalo Plata, que foi tão questionado, até na minha opinião, injustamente pela torcida do Flamengo no primeiro jogo, quando ele fez um trabalho tático excelente, não apareceu muito enquanto individualmente falando, mas para o time ele jogou muito. E ontem foi premiado com a marcação do gol do título da Copa do Brasil 2024, está na história do Flamengo, o equatoriano Gonzalo Plata. Arrascaeta é o jogador do futebol que atua no futebol brasileiro que mais ganhou Copas do Brasil. Foram 4, 2 pelo Flamengo, 2022, e essa de ontem, 2024, e 2 pelo Cruzeiro, 2017 e 2018. O Arrascaeta, mesmo sem a condição física 100%, é um cara que tem muita história no futebol brasileiro, né? O Flamengo, com a conquista do título da Copa do Brasil ontem diante do Atlético Mineiro, ele superou as metas financeiras contidas no orçamento do clube para as disputas das competições, né? O Flamengo, que planejava chegar apenas na Copa do Brasil na semifinal, assim como na Libertadores, não chegou na Libertadores, mas chegando ao final da Copa do Brasil, ele superou essa expectativa do orçamento, e nós ultrapassamos essa meta. Que bom, né? Para quem diz que o Flamengo está aí quebrado, zerado, né? Está aí mais uma comprovação de que a coisa não é tão assim como muitos querem por conta, principalmente de eleição. Bom, agora chegou a hora da gente falar do Gabriel Barbosa, do Gabigol, né? Que depois da conquista do título da Copa do Brasil, em entrevista para a TV Globo, entre aspas, parece até que essa entrevista já estava marcada, mais uma vez, Gabriel demonstrou todo o seu egoísmo, todo o seu egocentrismo. Gabriel acha que parece que só existe ele no Flamengo, né? Desrespeitando não só o clube, mas desrespeitando também os companheiros dele, né? Que ali não era motivo para ele falar que vai sair do Flamengo. Ele que futuramente marcasse uma entrevista coletiva em um hotel do Rio de Janeiro e comunicasse a saída. Ninguém é obrigado a ficar em qualquer clube. Inclusive, o Flamengo fez proposta para ele de 1 ano. Ele não aceitou, ele tem que procurar o que é melhor para ele. Mas, quando ele se sobrepõe ao Flamengo, fala numa entrevista coletiva no meio de uma conquista de título tão difícil dentro da casa do Atlético Mineiro, aí ele voltou a ser realmente o Gabriel que sempre foi. Um Gabriel egocêntrico, que gosta de ter holofote, que gosta de ser o centro das atenções. Deixou em segundo plano a conquista e se colocou como mais importante do que a própria condição do Flamengo de ser pentacampeão da Copa do Brasil. Tudo se encaminhava para que Gabriel Barbosa saísse do Flamengo pela porta da frente. Ia sair com a finalização do seu contrato, com a conquista do título da Copa do Brasil, com 2 gols marcados nessa final, mais uma vez, como sempre foi
como ele fez, mas com mais essa imaturidade, com mais essa falta de sensibilidade do Gabigol, vai sair pela porta dos fundos, sai. Isso apaga a história dele no Flamengo? Claro que não apaga. Gabriel, ele pode não ser unanimidade do Flamengo, mas ele está eternizado como um dos maiores jogadores da história do clube, isso não se nega. Vida que segue. Um dia o Zico saiu do Flamengo, o Flamengo não se acabou. Então, vai, Gabriel, vai viver tua vida, vai seguir feliz onde tu quiser. Muito obrigado pelo serviço prestado, mas você, mais uma vez, pisou na bola, faltando com respeito com o que é mais importante entre todos nós que estamos falando, entre nós torcedores, entre os jogadores e entre todo mundo que vive o Flamengo, que é o clube de regatas do Flamengo, que está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Qualquer um que queira se sobrepor ao Flamengo vai estar errado, porque o Flamengo não é menor do que ninguém e do que nada. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, muito feliz pela conquista do pentacampeonato. Com certeza é um título que enaltece demais o orgulho da nação rubro-negra. Voltamos a jogar bem, voltamos a ser um time de futebol comandado por um cara que é apaixonado pelo Flamengo, que dá gosto da gente assistir as entrevistas, que dá gosto de ver as explicações, tudo dentro de uma coerência, e é importante que isso é só o começo de uma caminhada que vai fazer do Felipe Luiz um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!